Beleza. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10. Os primeiros versículos vai ser apenas uma leitura e depois a gente vai comentar sobre questão de pecado. Depois nós vamos ler também Tiago, capítulo 5, verso 16, tá? Só para a gente entender isso. Não há confissão, não há avivamento sem confissão de pecados. Esse é o tema desta manhã, tá? Não há avivamento sem confissão de pecado. As pessoas ficam pedindo avivamento, né? Gabriel Dias, bom dia. Pedindo avivamento e, claro, e a gente quer avivamento. Só que o avivamento genuíno, verdadeiro, ele é acompanhado de arrependimento, de confissão de pecados. Sem isso não há avivamento. Os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, outros lugares do mundo, de forma pontual em algumas nações e também em alguns grupos, né? Esses avivamentos aconteceram a partir de grande arrependimento das pessoas e, claro, confissão de pecados, acompanhado com confissão de pecados. E geralmente assim funciona, tá? Fora disso, sem confissão de pecados, não há avivamento. E nós vamos tentar entender isso aqui um pouquinho agora. Bom, o texto aqui diz, primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, né? Primeira carta, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora começa, a partir do verso 7, falar em pecado, tá? Então vamos lá. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos com os outros, tá? Porque tem que ter essa comunhão uns com os outros, porque se eu falo que eu amo a Deus, que eu tenho comunhão com Deus e não amo o meu irmão, e não relaciono-me bem com o meu irmão, alguma coisa está errada, tá? E ponto, né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, tá? Então, a gente começa aqui entendendo que se eu tenho comunhão com Deus, né? Então, eu tenho comunhão com meu irmão, né? Eu tenho comunhão com meu irmão. Claro, ó. E o sangue de Jesus tem efeito. Ele nos purifica de todo pecado. De todo pecado. De todo. Não tem exceção. Todo pecado. Mas é essencialmente importante, e aí está uma coisa ligada uma outra, que nós tenhamos comunhão com Deus e comunhão com o meu irmão, comunhão com o próximo, comunhão com o meu irmão, tá? Ele fala aqui, claro, a igreja, então, comunhão com o meu irmão, tá? Por isso que diz, mantendo comunhão uns com os outros. Então, essa comunhão essencialmente tem que acontecer. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho com o meu irmão. É um processo automático, tá? O verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, se alguém dissesse, eu não tenho pecado nenhum, né? Ele está supondo isso aqui. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Claro que não. Aqui parece referir-se ao pecado original, né? Ao pecado original mesmo, né? A natureza pecaminosa, tá? Referir-se à natureza pecaminosa, ao pecado original, a partir, claro, de Adão, da queda lá, né? De Adão, né? E então todos nós
vamos colocar, está no tempo de coronavírus aí, então vamos falar uma linguagem para todos nós entendermos, né? Nós somos infectados com o vírus do pecado. É isso. Todo ser humano foi, tá? Como Adão, em Adão, todo ser humano foi infectado com o vírus do pecado. Então, se alguém disser que não tem o vírus do pecado, é mentiroso. Está enganando a ele mesmo, né? Porque para que ele seja purificado desse pecado, né? Para que ele seja perdoado, expiado o pecado, é preciso que ele, claro, lógico, entregue sua vida a Jesus Cristo, que perdoa os pecados. E é o único que pode fazer, né? Perdoar pecados. Jesus é o único. Então é isso daí. Aqui parece referir-se a essa natureza, né? Pecaminosa, a raiz do pecado, né? Que vem desde a queda, certo? Aqui, nesse verso aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, porque todo mundo tem, né? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Simples assim, tá? O verso 9 diz, aí o autor, no caso João, está trabalhando essa ideia de pecado e ele está mostrando que tem solução, claro, né? Tem solução. E qual é a solução então? Diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Nesse caso aqui, parece referir-se ao ato do pecado, ou aos atos, né, pecaminosos, né, e não ao estado. A natureza, que já desde Adão, todo o ser humano foi infectado, né, pelo vírus do pecado. Mas aqui, agora, já parece falar, nesse verso aqui, dos pecados cometidos, né, dos atos pecaminosos, né? E ele diz, se confessarmos os nossos pecados. Então, não importa quantos pecados alguém cometeu ou tenha cometido ao longo de sua vida, né? Se ele for sincero, se ele for verdadeiro, né? Se ele confessar os seus pecados, né, ao Senhor, ele vai ser perdoado. Entendeu? Ele vai ser perdoado. É isso daí, tá? Qualquer tipo de pecado, aqui não diz, né? A gente tem na Bíblia várias situações que mostram os casos mais terríveis de pecados, né? Os mais terríveis que imaginarmos, e Deus perdoou a partir de um coração sincero, né? De um coração verdadeiro, né? Lógico, o único pecado que realmente não há possibilidade é quando eu rejeito o Espírito Santo. O único que pode convencer-me e trabalhar no meu coração, levando-me ao arrependimento. Então, se eu nego o Espírito Santo, né, se eu o rejeito, aí é outra coisa. Mas, contudo, se eu reconheço, seja qual for o pecado, então eu sou perdoado. Então, por isso, João diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, tá? Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, que também pode ser tratado de pecados ou atitudes injustas, né, que tivéssemos ou tenhamos na vida, né? E aqui no verso 10 diz, se dissermos, aí lá vem ele, né, falando na mesma lógica, se dissermos que não temos cometido pecado, aí está ligado ao ato pecaminoso, ao ato, e não ao estado, como eu estou falando. Tem hora que João vai trabalhar o estado pecaminoso, tá? Que toda a humanidade, como eu falei aqui, né, foi infectada com o vírus do pecado, né? Então, isso daí é o estado, é a natureza pecaminosa que todo ser humano tem.
E os atos pecaminosos são aqueles atos, aquelas ações que fazemos que está fora da vontade de Deus, né? Por alguma razão. Tá? Isso aí, cada um deve saber o que está fazendo ou o que fez que está fora da vontade de Deus e deve confessar os seus pecados ao Senhor. E se eu disser que eu não, que eu não tenho pecado, olha bem, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós fazemos de Deus um mentiroso. Por que fazemos de Deus um mentiroso? Porque na palavra dele está mais do que claro, mais do que patente, né? Que todo ser humano é pecador. Todo ser humano é inclinado ao pecado. Então, quando eu digo assim, não, eu não tenho pecado, eu não cometo pecado, eu estou chamando Deus de mentiroso, porque a sua palavra diz que todo ser humano é pecador. Né? Todos pecaram, diz lá Paulo, né? E destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço de Deus um mentiroso. É nesse sentido, certo? Acho que deu para entender aí esse negócio. E isso daí refere-se aos atos pecaminosos. Então, nós estamos hoje aqui, na verdade, nessa meditação, estudando sobre pecado, sobre pecado, certo? Agora, Atos não, falei em Atos, né? Tiago, capítulo 5, verso 16, para a gente fechar essa meditação desta manhã. O tema mesmo não há avivamento sem confissão de pecados. Então, se nós queremos avivamento para a nossa vida, se queremos avivamento para o grupo religioso do qual fazemos parte, precisamos que haja confissão de pecados. Se queremos que haja avivamento neste país, avivamento verdadeiro, sincero neste país, só é possível com confissão de pecados. Não há outro jeito. Né? É a nação se colocando diante de Deus, confessando os seus pecados ao Senhor, reconhecendo e confessando os seus pecados ao Senhor. E isso já aconteceu historicamente, né? Com nações que a nação, o povo inteiro, né? Se humilhou diante do Senhor. Pode ser que não tenha sido 100%, mas uma grande parte daquele povo se quebrantou diante do Senhor, rogou a Deus, confessou seus pecados, e Deus então visitou aquele povo. Então, isso é possível sim, mas a partir da confissão de pecados. Deus pode também, logicamente, avivar um grupo, determinado grupo, né? Determinada igreja. Deus pode fazer isso. Deus pode avivar a sua pessoa, a minha pessoa. Pode me dar um avivamento espiritual, mas isso só pode acontecer a partir de confissão dos pecados. Sem confissão de pecados não adianta, não há avivamento. A pessoa quer uma vida melhor espiritualmente falando, quer uma vida melhor, quer ser abençoado, quer ser usado por Deus, mas se você não confessar os seus pecados ao Senhor, tá? Aí não tem como você ter um avivamento pessoal. Nem um avivamento pessoal, nem um avivamento coletivo. Tá? O avivamento coletivo depende, claro, do grupo, de tal grupo, de tal igreja, de tal nação, se colocar em sua maioria diante do Senhor, confessando seus pecados ao Senhor. O avivamento de uma igreja, por exemplo, claro, aquela igreja deve se colocar diante de Deus e reconhecendo seus pecados, seus erros. E um avivamento pessoal, né, individual, né? Às vezes há pessoas que querem esse avivamento espiritual. Falam assim, não, eu quero um avivamento espiritual para a minha vida. Eu quero mudar de vida. Então tem que ter o quê? Confissão de pecados. E deixar de praticar o pecado. Não é confessar o pecado e continuar, não. Né? Porque isso aí não é uma confissão genuína, verdadeira. Não se arrependeu. Tem que se arrepender verdadeiramente, mudar as atitudes, aí sim, confessar os seus pecados com toda sinceridade diante do Senhor e abandoná-los,
É isso aí, tá? E então o Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Então, olha bem, meus amados queridos, irmãos e irmãs, é preciso que haja confissão, está mais do que claro, né? João lá falou que nós lemos, né? A primeira carta de João lá, capítulo 1 lá, nós lemos. Agora Tiago, a mesma coisa, a mesma ideia. Aqui fala claramente: confessai os pecados uns aos outros. Tá? Porque às vezes eu quero ser avivado, quero um avivamento, né? Mas eu vivo muito mal, eu tenho, na verdade, raiva, ódio do meu irmão, né? Aí não dá, não vai ter avivamento nunca. Nunca vai ter avivamento se você não perdoa o seu irmão, não perdoa o próximo, não tem como, tá? Então, por isso, Tiago diz: confessai, pois, os vossos pecados, tá? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, sem acepção. Então, ele está falando para a igreja, claro. Então, a igreja deve fazer isso. Orar uns pelos outros, sempre orando uns pelos outros, confessando os pecados uns aos outros. Confessar os pecados aqui são os nossos atos pecaminosos, né? Contra o meu irmão, contra a minha irmã e tal. Uma confissão, né? Sempre reparando, vendo, sendo autocrítico na minha relação com o próximo. Né? É isso daí, tá? Então está bem claro de que não é possível haver avivamento espiritual na vida de uma igreja, na vida de um grupo, seja qual for, na vida de um povo, né? Seja qual for, até mesmo que abranja todo o país, sem confissão de pecados, sem confissão de pecados. Já aconteceram avivamentos no mundo que a sociedade mudou, a sociedade foi impactada pela oração e a confissão dos pecados. E aquela sociedade, aquele povo mudou, aquele país mudou. Tá? Teve vários avivamentos na história. Tá? Teve um avivamento, por exemplo, no início de 1900, no país de Gales, que a sociedade foi impactada. As pessoas mudaram os seus comportamentos, suas atitudes. Tá? Aqueles cristãos que eram cristãos só ali, né? De fachada, só de fachada, entendeu? Hipócritas e tal, não eram cristãos verdadeiros, genuínos. Eles se converteram ao Senhor e eles confessaram seus pecados ao Senhor. Então Deus, ele fez algo extraordinário na sociedade. A sociedade, não foi apenas a igreja de Cristo, mas o avivamento que Deus fizera com a igreja mudou a sociedade, mudou o comportamento da sociedade. Tá? As prisões, por exemplo, né, foram sendo esvaziadas, porque as pessoas contritas ao Senhor pararam de fazer coisas erradas. Tá? Os vícios, tudo isso foi diminuindo. Porque avivamento sincero, avivamento do povo de Deus, da igreja de Deus. Precisamos de um avivamento? Isso é inquestionável. De um avivamento sincero? Inquestionável. Avivamento sincero? Inquestionável. Mas é preciso que confessemos os nossos pecados ao Senhor, a Ele. Confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí sim, nossos pecados serão, claro, perdoados, e aí haverá possivelmente, potencialmente, avivamento espiritual no meio do povo. E até mesmo no Brasil, pode alcançar todo o Brasil, se isso for sincero, se for genuíno, se for de Deus, pelo próprio, porque o avivamento é um produto do Espírito Santo de Deus. Tá?
certo? Nós somos os instrumentos que ele pode usar, mas é um produto, é a ação do Espírito Santo de Deus. Então, sem confissão de pecados, não haverá avivamento. Temos que confessar os nossos pecados ao Senhor, tá? E isso como uma igreja local, como a igreja de Cristo de forma geral, como eu, indivíduo, né? Um avivamento pessoal. Então eu tenho que reparar a minha vida, eu tenho que ver o que eu preciso mudar na minha vida, pecados que eu preciso confessar ao Senhor. Eu preciso olhar para mim mesmo, parar de olhar e criticar o outro, e olhar para mim mesmo e buscar em mim, né, os pecados que eu não confessei diante do Senhor, e confessá-los diante do Senhor, e mudar de vida, e abandonar os pecados. Aí sim é possível que tenhamos avivamento genuíno, verdadeiro, sincero. Não é barulho, não. Não é barulho, não é confusão, não. É avivamento. Avivamento implica em mudança de vida, de comportamento, tá? De comportamento, de caráter, tá? Não é barulho, não. Não é? Acho que as pessoas confundem muito esse negócio. Ah, não, é mudança de vida, de comportamento diante de Deus, tá? Atos, pecados, comportamentos que eu tinha e que eu deixo de tê-los, porque eu confessei os meus pecados ao Senhor, me arrependi, né? Me arrependi, e eu me coloco contrito diante de Deus. Sim, avivamento sincero, verdadeiro, genuíno. Busquemos isso para a nossa vida e para a comunidade, e para, claro, o Brasil e o mundo, né? Em nome de Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Está aí o pessoal aí, Deus abençoe. Mazinho, Inácio, Deus abençoe. Sebastião, Deus abençoe. Eu vi várias pessoas aí. Elizabeth, Deus abençoe. Mãe Nilza, bom dia. Todo mundo aí, Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedir pelo nosso Brasil, nesse tempo de coronavírus, né? Vamos pedir para Deus abençoar esse país, né? Fazer cessar esse mal. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, com a oportunidade de orarmos, lermos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra. Obrigado pela chuva que cai na terra. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção. Deus, muito obrigado, Deus. Tome Tuas mãos, eu te peço, o nosso Brasil, as autoridades constituídas desta nação, todas as autoridades constituídas desta nação. Tome em Tuas mãos. No âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, tome todas as autoridades em Tuas mãos. Deus, tenha piedade, tenha misericórdia, que haja paz nesta nação. Em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, eu te peço, os profissionais que estão trabalhando na linha de frente, como os profissionais na área de saúde. Tome em Tuas mãos todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, tome todos em Tuas mãos, proteja-os. Inclusive da Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, temos profissionais nesta área, proteja-os, guarda-os em nome de Jesus. Deus, eu te peço que abençoe a Tua igreja, Teu povo, que haja avivamento genuíno, verdadeiro, sincero, no meio do Teu povo, que as vidas sejam tocadas, que as pessoas possam confessar os seus pecados a Ti, Senhor, e arrependidas, não voltarem mais a praticar, que vivam uma vida na Tua presença, que vivamos uma vida na Tua presença, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Deus abençoe nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Proteja-nos deste mal, em nome de Cristo. Deus, repreenda este mal, faça cessar este mal, em nome de Jesus. Eu coloco o Brasil em Tuas mãos, o mundo e o Brasil, de forma especial, em Tuas mãos, e peço, ó Deus, em nome de Cristo, faça cessar este mal em nossa terra, em nome de Cristo. Louvado seja o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, único, digno de honra e de glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, olha, Deus abençoe. Grande abraço em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Ó, bom dia. Bom dia.